A biblioteca virtual do estudante de língua portuguesa BibVirt apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. No programa de hoje, em continuação à série Formação do Leitor, refletiremos sobre o uso da linguagem. Como esta vai se modificando através dos tempos. Na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, a linguagem utilizada é de bastante formalidade. Afinal, trata-se de uma carta do século XVI, endereçada ao rei de Portugal. Já a paródia da mesma carta, escrita pelo publicitário Paulo D'Angelo, traz a modernidade para o texto. Não se trata de uma carta, mas de um telefonema feito de um celular, cuja linguagem é bem informal. Para tratar deste assunto, o programa de hoje conta com a colaboração da professora Sandra Mara Marques Mendes, professora de Linguística e Língua Portuguesa da Unipaulistana, que estuda e analisa a linguagem em todos os seus aspectos, principalmente a transformação da língua ao longo do tempo. Professora Sandra, o que você pode nos esclarecer sobre essa modificação na linguagem através dos tempos? Considerando que a língua é um organismo vivo, ela sofre transformações ao longo do tempo, sofrendo influências histórica, cultural, social e ideológica. Em cada época, a sociedade pensa de uma determinada maneira e expressa seu pensamento de acordo com esse momento. Para exemplificar, pensemos na linguagem das pessoas do século XIX e início do XX. O vocabulário era diferente, a linguagem era mais formal, mais rebuscada, comparada à nossa linguagem atual. As palavras usadas nessas épocas estão em desuso hoje e são consideradas arcaicas. Não precisamos ir tão longe no tempo. Nos dias atuais, convivemos com pessoas de diversas idades. E isto nos possibilita verificar que os falantes de faixa etária diferente possuem uma maneira diferenciada de se expressar. Em nossa família, nossos avós usam palavras que não são usadas por nossos pais. E estes não se expressam como nós, seus filhos. Isso evidencia que em um determinado momento histórico há influências do passado e da atualidade. Isso então explica o choque entre as gerações? Sim. Hoje percebemos os mais idosos usando a seguinte frase: "Na minha época não era assim." E os adolescentes dizendo aos pais: "Você é careta, atrasado." Nenhum deles está errado. Cada um representa a sua época através de seus comportamentos e linguagens. Então, qual deve ser o procedimento dos falantes? Creio que cabe aos professores de língua portuguesa esclarecer os alunos que a língua sofre variações de acordo com o tempo, o espaço geográfico, grupos sociais e faixa etária, para que não haja preconceito linguístico. Além disso, é preciso mostrar que em cada contexto social, a nossa linguagem também se transforma, pois é necessário que haja adequação da linguagem em cada situação de comunicação. O nosso programa é de incentivo à leitura. Você é uma boa leitora, professora? Procuro compreender o que estou lendo. Caso algo fique vago, procuro saber o que me impossibilitou compreender o texto e vou atrás de mais informações que me possibilitem fazer uma leitura completa. O que você considera um bom leitor? Bom leitor é aquele que consegue ler o que está nas entrelinhas, que conhece as características de cada tipo de texto, que consegue perceber as intenções do escritor, que lança a mão do seu conhecimento de mundo para buscar a compreensão de um texto. Professora, muito obrigada pela sua participação neste projeto e obrigada pelos 3 textos selecionados para ilustrar esta nossa conversa. A professora Sandra preparou 3 textos para ilustrar a questão da mudança da linguagem através dos tempos. Confira no nosso próximo programa. Até lá! A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.